O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 269. A disputa com escribas e fariseus em Cafarnaum, a chegada da mãe e dos irmãos. Valtorta descreve a visão no dia 2 de setembro de 1945. É a mesma cena da visão anterior. Jesus se despede da viúva, mas segurando já pela mão pequeno José e dizendo à mulher: não virá ninguém antes da minha volta, a não ser que seja um pagão. Mas seja quem for que vier, entretenha-o até depois de amanhã, dizendo que eu virei sem falta. Olhe, eu direi, mestre, e se vierem doentes, eu os hospedarei como tu me ensinaste. Adeus, então, e a paz esteja convosco. Vem, Manaim. Por esta breve passagem, pode-se compreender como os doentes infelizes, em geral, o foram encontrar em Corozaim, e como a evangelização por meio do trabalho de Jesus uniu a que fazia pelo milagre. E se Corozaim ficava sempre indiferente, isso era sinal de que o terreno lá era realmente selvagem e culto. Contudo, Jesus a vai atravessando, saudando aqueles que o saúdam, como se não houvesse nada. E depois continua a conversar com Manaim, que está na dúvida se vai para Maqueronte ou se fica onde está por mais uma semana. Na casa de Cafarnaum, enquanto isso, estão se preparando para o sábado. Mateus, que está mancando um pouco, recebe os companheiros. Serve-lhes água e frutas frescas, fazendo-lhes perguntas sobre suas missões. Pedro franze o nariz, quando uns fariseus estão andando por perto da casa. Estão com vontade de estragar o nosso sábado. Eu fico com vontade de ir ao mestre e dizer-lhe que vá para Betsaida, e assim os deixe desiludidos. E achas que o mestre iria fazer isso? Pergunta ao seu irmão André. Além disso, há lá naquele quarto baixo um pobre infeliz que está esperando ele, observa Mateus. Poder-se-ia levá-lo então na barca até Betsaida? Eu ou qualquer outro iria ao encontro do mestre, diz Pedro. Uma boa ideia, diz Filipe, que tendo sua família em Betsaida, para lá iria com muito gosto. Mas é muito bom. Do que olhai, olhai. Hoje a guarda está reforçada, contando com os escribas. Vamos, sem perda de tempo. Vós ireis com o doente, passais pela horta e ide por detrás da casa. Eu vou trazer a barca até o poço da figueira. E Tiago faz a mesma coisa. Simão, os zelotes e os irmãos de Jesus vão ao encontro do mestre. Eu não vou com o endemoniado, proclama Iscariotes. Por que tens medo que o demônio te pegue? Não me aborreças, Pedro. Eu disse que não vou e não vou. Vai com os primos ao encontro de Jesus. Não. Ufa, vai para a barca. Não. Mas afinal o que queres? Está sempre criando obstáculos. Eu quero ficar aqui onde estou, aqui. Não tenho medo de ninguém e não vou fugir, pois garanto que o mestre não gostaria da ideia de que tivestes. E teríamos que ouvir mais um sermão de censura e eu não quereria ouvi-lo por culpa vossa. E de vocês. Eu ficaria aqui para contar o que aconteceu. Assim não, ou todos ou ninguém, grita Pedro. Então ninguém, porque o mestre já está aqui. Ele o que vem vindo, dissere os zelotes, que estava olhando para a estrada. Pedro, descontente, está resmungando por entre a barba, mas ele vai ao encontro de Jesus com os outros. Depois das primeiras saudações, falam-lhe de um endemoniado, cego e mudo, que em companhia de seus parentes está há muitas horas esperando a vinda de Jesus. Mateus explica. Ele está quase inerte, jogou-se sobre uns sacos vazios e não se move mais. Os parentes têm esperança em ti. Vem tomar alguma coisa e depois irás socorrê-lo. Não, eu vou logo a ele. Onde está? Lá no quarto abaixo, perto do forno. Eu o coloquei lá com os seus parentes, porque por aí estão muitos, e também os fariseus que parecem estar de atalaia. É verdade, seria melhor não lhe darmos esse gosto, cochicha Pedro. Judas de Simão, onde não está? Judas de Simão não está? Pergunta Jesus.
Ele ficou lá na casa. Ele há de fazer que os outros não fazem, cochicha de novo Pedro. Jesus olha para ele, mas não o censura. Apressa-se em ir para casa, entregando o menino a Pedro, que o acaricia e puxa logo para fora do cinto um assobio, dizendo: um para ti e um para o meu filho. Ai, Pedro, né? Pedro, tá. Um para ti e um para o meu filho. Amanhã de tarde eu te levarei para vê-lo. Eles foram feitos para mim por um pastor, ao qual falei de Jesus. Então é Pedro falando. Jesus entra na casa, saúda Judas, que parece estar muito ocupado em pôr em ordem a louça, e depois sai para a frente na direção de uma espécie de despensa escura que fica ao lado do forno. Fazer que o doente saia, ordena Jesus. Um fariseu que não é de Cafarnaum, mas que tem uma carranca mais feia ainda do que a dos fariseus do lugar, diz: não é um doente, não, é endemoniado. É sempre uma doença do espírito. Mas ele está com os olhos e a fala tolhidos. É sempre uma doença do espírito, que estende a possessão aos membros e aos órgãos. Se me tivesses deixado terminar, terias ficado sabendo que era isso que eu iria dizer. Até a febre está no sangue, mas do sangue ela passa a atacar esta ou aquela parte do corpo. O fariseu não sabe mais o que responder e se cala. O endemoniado foi levado para a frente de Jesus. Ele está inerte, bem assim como falou Mateus. O homem está fortemente impedido pelo demônio. As pessoas vão se aglomerando. É incrível como, especialmente em certas horas, que eu diria horas de divertimento, é que se possa achar tempo para o povo correr na direção de algum lugar, onde haja alguma coisa para se ver lá. Lá encontram agora os notáveis de Cafarnaum, entre os quais estão os 4 fariseus. Lá está também Jairo, e com a desculpa de estar mantendo a ordem. Está um centurião romano e com ele cidadãos de outras cidades. Em nome de Deus, deixa as pupilas e a língua deste homem. Eu assim quero. Livra de ti esta criatura. Não te é mais permitido apoderar-se dela. Fora! Grita Jesus, estendendo as mãos enquanto dá a ordem. O milagre começa por um urro de raiva do demônio e termina por um urro de alegria daquele que ficou livre, que grita: Filho de Davi, santo e rei! Como é que este homem pode saber quem o curou? Pergunta um escriba. Isso é uma grande comédia. Essas pessoas foram pagas para fazerem isso, diz um fariseu, encolhendo os ombros. Mas que pessoas? Se é permitido vos perguntar, indaga Jairo. A tua pessoa deve ser uma delas. E com que finalidade? Para tornar célebre essa cidade de Cafarnaum? Não rebaixes a tua inteligência até o ponto de ficares dizendo estultices, nem a tua língua sujando-o com tuas mentiras. Tu bem sabes que não é verdade, deverias compreender que está dizendo uma idiotice. O que aconteceu aqui aconteceu em muitos outros lugares em Israel. Será que por toda parte haverá alguém que esteja pagando? Na verdade, eu não sabia que em Israel o povo fosse tão rico assim, porque vós e convosco todos os grandes, certamente, nada estáis pagando pelo que aconteceu. Então quem paga é o povo, pois somente ele que ama o Messias. Então, tu és o sinagogo e o amas. Lá também tem Manaém e Betânia, tem Lázaro de Teófilo, tudo rico. Esses não são o povo, mas eles são honestos, eu também. E não enganamos a ninguém em nada, e muito menos nas coisas de fé. Nós não permitiríamos, pois tememos a Deus e chegamos a compreender o que agrada a Deus, que é a honestidade. Os fariseus viram as costas para Jairo e atacam os parentes do que foi curado. Quem vos mandou vir até aqui? Quem foi? Muitos, os que já foram curados e os parentes dos curados. Mas que foi que eles vos deram? Que foi que eles nos deram? Pois o que nos deram foi a certeza de que ele o curaria. Mas ele estava doente mesmo? Ó, que mentes traiçoeiras, achais ele que tem afligido tudo o que aconteceu? Ide a Gadara e perguntai se não acreditais. Pergunta pela desventura da família de Anás de Ismael.
As pessoas de Cafarnaum, desdenhosas, fazem um grande tumulto, enquanto os galileus que chegaram de perto de Nazaré dizem: e, no entanto, esse é o filho de José, o carpinteiro? Os cidadãos de Cafarnaum e fiéis a Jesus bradam: não, este é o que ele diz, que o curado disse, filho de Deus e filho de Davi. Mas não fiqueis aumentando a exaltação do povo com essas vossas afirmações, diz com desprezo um escriba. E que é ele, então, segundo o vosso entender? É um Beelzebul. Ó, línguas de víboras, blasfemadores, vós que estáis possessos, sim, vós os cegos de coração, vós sois a nossa ruína. Até a alegria do Messias quereis tirar de nós, hein? Agiotas, pedras áridas, que balbúrdia! Jesus, que se havia retirado para a cozinha para ir beber um pouco d'água, aparece na soleira a tempo de ouvir mais uma vez a repetida e idiota acusação dos fariseus. Esse aí não é mais que um Beelzebul, pois os demônios lhe obedecem. O grão de Beelzebul, que é o pai dele, o ajuda, e ele expulsa os demônios não com outro meio, mas somente por obra de Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus desce a 2 pequenos degraus da soleira e anda para a frente, de busto erguido, severo, calmo, indo parar precisamente na frente do grupo dos escribas e fariseus, e fixando os olhos firmemente neles, ele lhes diz: até nesta terra nós podemos ver que um reino dividido em partidos contrários uns aos outros se torna um reino fraco em sua constituição interna, e fraco para ser agredido e devastado pelos estados vizinhos, que então fazem dele um escravo. Também, até nesta terra, podemos ver que uma cidade dividida em partes contrárias não sabe mais o que é bem-estar. E assim acontece também com uma família, cujos membros estiveram separados uns dos outros pelo ódio. Essa família se desagrega, torna-se um fragmento inútil, que não serve para ninguém e que faz até rir aos seus concidadãos. A concórdia, além de ser um dever, é uma esperteza, porque ela os mantém independentes, fortes e amorosos. Nisso é o que deveriam refletir os patriotas, os cidadãos, os familiares, quando eles, por causa do capricho e da vantagem de um só, sentem-se tentados a se separarem e a usarem de violências, que são sempre perigosas, porque são recíprocas entre os partidos e destruidoras de suas paixões. Em suas paixões, pois esta é com efeito a esperteza em que se exercitam os que são os donos do mundo. Observai como Roma, com seu inegável poder, é para nós tão difícil de suportar. Ela domina o mundo, mas é que ela é toda unida em um único modo de pensar, em uma só verdade: dominar. Também entre eles, com certeza, haverá contrastes, antipatias e rebeliões, mas isso está lá no fundo, guardado. Na superfície é um bloco só, sem rachaduras e sem perturbações. Todos pensam a mesma coisa e chegam ao que desejam porque querem muito, e chegarão enquanto quiserem a mesma coisa. Olhai este exemplo humano de esperteza e coesão e pensai: se estes filhos do século são assim, como não será Satanás? Estes são para nós uns satanases, mas a satanicidade pagã não é nada em comparação com a satanicidade perfeita de Satanás e de seus demônios. Lá naquele reino eterno, onde não há século, onde não há fim, onde não há limites para a idiotice e para a maldade, lá onde a alegria deles é fazer o mal a Deus e aos homens, pois sua respiração é fazer o mal à sua dolorosa alegria, única atroz, com uma perfeição maldita juntou-se a fusão dos espíritos unidos em uma só vontade, a de fazer o mal. Agora, se como quereis afirmar, para insinuar dúvidas sobre o meu poder, se Satanás é quem me ajuda, por que dizeis que eu sou um Beelzebul menor? Não acontece então que Satanás está em desacordo consigo próprio e com os seus demônios? Se expulsa estes com seus possessos? Se estiver em desacordo, como é que poderá perdurar o reino dele? Mas não é assim. Satanás é muito esperto e não se move. Seu plano é estender-se mais e não reduzir o seu reino sobre os corações. Sua vida sempre é roubar, prejudicar, mentir, ofender, perturbar, roubar as almas de Deus e a paz dos homens, prejudicar as criaturas do Pai, dando aborrecimentos a ele. Mentir para desencaminhar, ofender para se alegrar,
perturbar, porque ele é a própria desordem em pessoa e não pode mudar, é eterno em seu ser e em seus métodos. Mas respondei-me a esta pergunta: se eu expulso os demônios em nome de Beelzebu, em nome de quem é que os expulso os vossos filhos, então? Quereríeis confessar, então, que eles também são Beelzebu? Mas se vós o disserdes, eles vos julgarão como os caluniadores. E se a santidade deles não reagir à acusação, vós vos estareis julgando a vós mesmos, confessando que credes que há muitos demônios em Israel, e Deus vos julgará em nome dos filhos de Israel, acusados de serem demônios. Por isso, venha de onde vier o julgamento, no fundo eles mesmos serão os vossos juízes. Lá onde o julgamento não é subordinado por pressões humanas. Se, pois, como é verdade, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então isso é prova de que ele está comigo, e que junto de vós chegou o reino de Deus e rei desse reino, e o rei desse reino que sou eu, e esse rei tem um poder tal que nenhuma força contrária ao seu reino lhe poderá resistir. Por isso eu amarro e obrigo os usurpadores dos filhos do meu reino a saírem dos lugares que eles estão ocupando e a me restituírem a presa, para que dela eu tome posse. Não é assim que faz quem quiser entrar em uma casa habitada por um homem forte, para tirar os bens dele, por bem ou por mal adquiridos que eles sejam? É assim que se faz. Ele entra e o prende e o amarra, e depois que assim tiver feito, pode despojar a casa. Eu amarro o antigo tenebroso que pegou para si o que é meu. Ele tira o bem que ele me roubou. E somente eu posso fazer isso porque eu sou forte, o pai do século futuro, o príncipe da paz. Explica-nos, ele diz, explica-nos o que quer dizer quando falas no Pai do século futuro. Crês tu que estarás vivo até o próximo século? E mais totalmente ainda, pensas em criar um tempo? Tu, um pobre homem? O tempo é de Deus, pergunta-lhe o escriba. E tu, escriba, me fazes esta pergunta? Não sabes então que haverá um século que vai ter começo, mas não terá fim? E será o meu? Nele eu triunfarei, reunindo ao redor de mim os que são filhos dele, e eles viverão para sempre naquele século que eu já terei criado, e que já estou criando, dando valor ao espírito mais do que à carne, ao mundo e ao inferno. Porque eu tudo posso, por isso eu vos digo que quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não recolhe dispersa, porque eu sou aquele que sou. Quem não crê nisto que já foi profetizado, peca contra a palavra que foi dita pelos profetas, e não é mentira nem resistência. Porque eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, todo pecado e blasfêmia, porque Deus sabe que o homem não é só espírito, mas é carne e uma carne tentada, mas está sujeita a imprevistas fraquezas. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem tiver falado espiritualmente contra o Filho do Homem será ainda perdoado. Carnalmente contra o Filho do Homem será ainda perdoado, porque o peso da carne que envolve a minha pessoa e que envolve o homem que contra mim fala, pode ainda arrastá-lo ao erro, mas quem tiver falado em espírito contra o Espírito Santo, este não será perdoado nem nesta vida, nem na vida futura, pois a verdade é o que limpa, santa, inegável, manifestada ao Espírito de tal maneira que não o induz a erro. É o contrário do que acontece com aqueles que erram voluntariamente querendo o erro. Negar a verdade dita pelo Espírito Santo é negar a palavra de Deus e o amor que aquela palavra demonstra ter por amor aos homens. E o pecado contra o amor não é perdoado. Mas cada um dá os frutos de sua planta. Vós dais os vossos, que não são frutos bons. Pois se plantais uma árvore má, mal haverá de ser o fruto que dela vai ser colhido. E todos dirão, esta árvore não é boa, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. E vós, como é que podeis pensar que falais bem, vós que sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É da superabundância do que tivermos em nós, é o que nós tiramos dos nossos atos e discursos. O homem bom tira do seu bom tesouro as coisas boas, e o malvado do seu mau tesouro tira as coisas más. Ele fala e age de acordo com o que tiver dentro de si. Dúvidas, né? E em verdade vos digo que o ócio é uma culpa, mas é melhor ficar ocioso do que fazer coisas más. Eu até vos digo que é melhor calar-se do que falar coisas ociosas e más. E mesmo que o calar-se seja um ócio, fazei-o. Não fiqueis pecando pela língua.
Eu vos garanto que de toda palavra ociosa dita aos homens vai ser exigida uma justificação no dia do juízo, e que pelas palavras ditas serão os homens justificados, e pelas mesmas palavras serão condenados. Estai atentos, pois, vós que dizeis tantas palavras, que são mais do que ociosas, porque são para fazer mal, e com o intuito de afastar os corações da verdade que vos está falando. Os fariseus tomam o parecer dos escribas e depois todos juntos, fingindo ser delicados, perguntam: Mestre, crê-se mais naquilo que se vê. Dá-nos então um sinal para que possamos crer que tu és o que estás dizendo que és. Vedes bem que em vós está o pecado contra o Espírito Santo, que muitas vezes já me indicou como verbo encarnado, verbo e salvador vindo no tempo marcado, precedido e acompanhado pelos sinais que foram profetizados, e fazendo o que diz o Espírito na palavra de Deus. Eles lhe respondem: No Espírito nós cremos, mas como podemos crer em ti, se não vemos com os nossos olhos um sinal? Como podeis então crer no Espírito, cujas ações são espirituais, se não credes nas minhas, que são perceptíveis aos vossos olhos? A minha vida está cheia das minhas palavras. Ainda não bastam, não? Eu mesmo respondo que não. Ainda não bastam. A essa geração adúltera e má, que está querendo ver um sinal, só será dado este sinal, o de Jonas. De fato, como Jonas esteve por 3 dias no ventre da baleia, assim o Filho do Homem ficará por 3 dias nas vísceras da terra. Em verdade eu vos digo que os ninivitas ressuscitarão no dia do juízo, como todos os outros homens se levantarão contra esta nação e geração e a condenarão. Porque eles fizeram penitência depois da pregação de Jonas, e vós não. E aqui está alguém que é maior do que Jonas. Assim também ressuscitará e se levantará contra vós a rainha do meio-dia, e vos condenará, porque ela veio dos últimos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui alguém que é mais do que Salomão. Por que dizes que essa geração é adúltera e má? Ela não será mais do que as outras. Nela há os mesmos santos que havia nas outras. A estrutura de Israel não mudou? Tu nos está ofendendo. Vós vos ofendeis a vós mesmos, fazendo mal às vossas almas, porque as afastais da verdade e da salvação. Mas eu vos respondo a mesma coisa: essa geração não é santa, a não ser nas vestes e em seu exterior. Por dentro ela não é. Há em Israel os mesmos nomes para significar as mesmas coisas. Há ainda os mesmos usos, vestes e ritos, mas falta o Espírito em tudo isso. Sois adúlteros porque rejeitastes o casamento espiritual com a lei divina, e desposastes em uma segunda adúltera união, a lei de Satanás. Vós estáis circuncidados, a não ser em um membro caduco, pois o vosso coração não está mais circuncidado. E sois maus porque vos vendestes ao maligno. Tenho dito. Tu nos ofendes demais. Mas por que, se assim é, tu nos livras, Israel, do demônio? Para que te tornes santo. Tu nos ofendes demais. Mas porque, se assim é, tu não livras Israel do demônio para que te tornes santo. Esta é a vontade de Israel? Não. Quem a tem são aqueles pobres, tá? Que vêm para ficarem livres do demônio. Eles vêm a mim para isso. Pois percebem em si mesmos como um peso e uma vergonha esse demônio. Mas vós não percebeis isto, e inutilmente vos ficarias livres dele, porque não tendo vontade de ficar livres, logo seríeis possessos de novo de uma maneira ainda mais forte. Porque quando o espírito imundo sai de um homem, sai e vai vagando por lugares áridos, em busca de repouso, e não o encontra. Lugares áridos não materialmente, entendei bem, áridos porque eles são hostis, não acolhedores. Assim como a terra árida é hostil à semente. E então ele diz: vou voltar para minha casa, de onde eu fui expulso à força e contra a vontade dele. Por isso estou certo de que me acolherá de novo e me dará repouso. E de fato ele volta para aquele que era dele, e muitas vezes o encontra disposto a acolhê-lo, porque em verdade, eu vos digo, ele tem mais saudade de Satanás do que a de Deus. E se Satanás não lhe oprime os membros por nenhuma possessão mais, ele se queixa. Então Satanás vai e encontra a casa vazia, varrida, ornada com cheiro de limpeza, e ele vai buscar outros 7 demônios, porque não quer mais perdê-la. E com estes 7 espíritos piores do que ele entra na casa, e aí todos se estabelecem. E este segundo estado de alguém que se converteu e depois se perverte de novo é pior do que o primeiro. Porque o demônio sabe a medida de quanto aquele homem é amante de Satanás, e de quanto ele é ingrato para com Deus. E também porque Deus não volta para lá
onde se calcam aos pés as suas graças, onde os que já experimentaram uma possessão abrem seus braços para receberem outra ainda maior. A recaída no satanismo é pior do que uma recaída numa tuberculose mortal, que uma vez já foi curada. Não é mais possível melhora nem cura. Assim acontecerá também com esta geração, que tendo sido convertida pelo Batista quis voltar a ser pecadora, porque ela é amante do malvado e não de mim. Nossa, Jesus falou tanta coisa agora pra mim, meu Deus do céu. Então assim, o que eu tô querendo, que eu entendi aqui? Que, por exemplo, ele não consegue, se ele chegar lá em Jerusalém, né, poderoso, e expulsar o demônio deles, né, mostrando que ele é o Messias de verdade, aparecendo brilhante, reluzente, ele entrando lá, governando Israel com o cetro de ferro e tudo mais, que isso não vai resolver, porque eles não querem, eles não querem se rebaixar, eles não querem, entendeu? Tem que eles querer que ele seja rei, por amor, não por força. Então, se ele tomasse a força Israel, né, eles iam ser piores. Eles iam odiar Deus profundamente, mais do que eles já odeiam. Entendeu? Na sua carne. É muito complexo. Jesus explicou agora pra mim. É muito complexo. Às vezes vocês não vão entender, mas que é uma coisa assim que, se Deus viesse a força tomar Israel, a força, se Jesus entrasse a força lá e tomasse o governo, a força, mostrando seu poder e tal. Mas só que eles não iam se prostrar de coração, entendeu? Eles iam se prostrar por medo. E Jesus não quer isso, entendeu? E esse medo é o reino de Satanás dentro da alma. Ia piorar muito mais o grau de ódio deles. E esse medo ia se transformar em ódio, em pavor, em outras coisas piores. Então, por isso que Jesus ele não toma Israel à força, de jeito nenhum. Só quando Israel se converter. Que é no juízo final, praticamente, né? Que vai acontecer isso. Ou no reino da divina vontade, né? Um murmúrio que não é nem aprovação, nem de protesto, vai se levantando pelo meio da multidão que se comprime, de tão numerosa que já está. E até a estrada ela está apinhada, a partir da horta e do terraço. Há pessoas a cavalo dos pequenos muros, outras trepadas nas figueiras da horta e nas plantas das hortas vizinhas, pois todos querem ouvir a disputa entre Jesus e os seus inimigos. O murmúrio, como uma onda que do alto mar chega até a praia, vai passando de boca em boca, chegando até os apóstolos que estão mais perto de Jesus, isto é, Pedro, João Zelotes e os filhos de Alfeu, porque os outros estão uma parte no terraço e outra na cozinha, sem falar em Judas Iscariotes que está na estrada, no meio da multidão. E Pedro, João, Zelotes e os filhos de Alfeu detectam o murmúrio do povo e dizem a Jesus: Mestre, é tua mãe que está aí com os teus irmãos. Eles estão lá fora na estrada, estão te procurando porque te querem falar. Manda que o povo se afaste para que eles possam vir até ti, pois certamente devem ser algum motivo sério que os terá trazido a procurar-te. Jesus levanta a cabeça e vê, lá no meio do povo, o rosto angustiado de sua mãe, que está fazendo esforço para não chorar enquanto José do Alfeu, todo excitado, fala com ela e vê os sinais da recusa dela, sempre repetidos, sempre enérgicos, apesar da insistência de José. Vê também o rosto alterado de Simão, visivelmente entristecido, desgostoso. Deixa-a aflita em sua dor e os primos lá onde estão. Meu Deus do céu! Meu Deus, que situação! Aquela situação de Judas, a traição de Judas acontecendo. Coitada de Nossa Senhora. Deixa-a aflita em sua dor e os primos lá onde estão. Depois abaixa os olhos sobre a multidão e, dirigindo-se aos apóstolos mais próximos, responde também aos que estão longe e tentam dar mais valor ao sangue do que ao dever. Quem é minha mãe? E quem é que são os meus irmãos? Corre olhar ao seu redor com o rosto severo que se torna pálido por esta violência, coitado. Que ele precisa fazer-se para pôr... Coitado, Deus, que situação triste, meu Deus do céu. Meu Deus, ele já sabe tudo, né, que está acontecendo, ele sabe. Corre olhar ao rosto ao redor com o rosto severo que se torna pálido por esta violência, que ele precisa fazer-se para se pôr o dever acima do afeto do sangue. Coitado, meu Deus do céu. E para deixar de fazer a confissão do seu vínculo com a mãe, para poder servir ao Pai, diz: meu Deus, que situação difícil que Jesus passa, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Acenando com um amplo gesto para o povo que está se comprimindo junto a ele, a luz vermelha das tochas e a luz prateada da lua,
que está quase cheia. Aqui, ó, aqui estão a minha mãe, e aqui estão os meus irmãos, os que vêm a mim e que fazem a vontade de Deus. São esses aqueles que eu sirvo, aqueles que eu amo, os meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe. Outros além desses eu não tenho. E os meus serão tais, se forem os primeiros e com maior perfeição do que qualquer outro. Fizerem a vontade de Deus até o sacrifício total de qualquer outra vontade, ou voz do sangue e do afeto. Nossa, como eu entendo isso. Jesus do céu, gente, eu estou entendendo tudo que está acontecendo. Porque assim, José e Simão vieram com Maria lá de Nazaré, né, para poder mostrar para ela quem é o filho. Falando para ela assim, acorda Maria, você tá vendo que ele é um endemoniado mesmo, ele é um louco. Acorda Maria, mais ou menos isso. Entendeu? E ela não acredita nisso, coitada. Ela tá sofrendo, porque eles obrigaram ela a vir por causa que Judas fez aquela traição lá em Nazaré, na hora que ele estava lá. Então vocês têm noção do que Maria e Jesus estão sofrendo nesse momento? Vocês não têm noção do que os dois estão sofrendo. Jesus vendo a mãe dele naquela situação. Meu Deus do céu, a vontade dele humana é pegar ela, mãe, eu te amo, a senhora sabe disso, né? Mas só que ele não pode fazer isso, porque ele tem uma missão maior do que essa. A missão dele é muito forte, as pessoas precisam ver ele como ele realmente é, filho de Deus obediente ao Pai. Então que ele está ali para fazer a missão dele e ele não volta atrás, mesmo ele sendo acusado de Beelzebu. Ele aceita aquela acusação, não tem problema, paciência. Se eles pensam assim, não vão mudar nunca, né? Então é muito complexa a situação. Essa cena é muito complexa, né? Então eu consigo entrar dentro de Jesus e ver o que ele está sentindo nesse momento. Né? Não é fácil, Deus me livre. A multidão solta um murmúrio mais forte, como se fosse um mar sacudido por um repentino vendaval. Eu lembro tudo que Judas falou com Simão e José. Lembro tudo agora. Meu Deus do céu. Os escribas começam a fugir dizendo, é um demônio, renega até o próprio sangue. Tá vendo, gente? Renega até o próprio sangue, ele é um demônio, renega até o próprio... Gente, Jesus tem que confirmar isso. A opinião deles vai ser confirmada. Vai ser confirmada, porque o que eles estão vendo, o que eles querem ver, a maldade daquela cena, eles são terríveis. Eles querem ver essa cena desse jeito, e vai ficar assim até o dia da morte de Jesus. E depois que Jesus morrer, ainda os judeus vão continuar pensando desse jeito, vocês sabem disso. Que eles não vão se arrepender nunca. Os parentes avançam para a frente dizendo, ele está doido, maltratou a própria mãe. Tá vendo? Os apóstolos dizem, é verdade que esta palavra está cheia de heroísmo. Aí os apóstolos entendem, né? A multidão diz, nossa, como ele nos ama. Aí eles entenderam, como ele nos ama. Com dificuldade, Maria, com José e Simão conseguem abrir passagem por entre o povo. Ela com toda a doçura, é claro. José com toda a fúria, Simão muito agitado, e assim chegam até onde está Jesus. José investe logo contra Jesus. Tu estás doido, ofendes a todos, não respeita nem a tua mãe. Mas agora estou aqui e te impedirei de fazê-lo. É verdade que estás indo como um trabalhador para cá e para lá, carpinteiro? Então, se é verdade, por que não vai trabalhar na tua oficina matando a fome da tua mãe? Olha que idiota. Por que é que mentes dizendo que o teu trabalho é a pregação, ocioso, ingrato como és, se depois vais trabalhar sob encomenda em casa de estranhos? Realmente tu me pareces ter um demônio que te extravia. Responde. Jesus se vira, pega pela mão o menino José, puxa-o para perto de si e depois o ergue, conservando-o seguro pelas axilas e diz, o meu trabalho foi para matar a fome deste inocente e de sua família, dos seus pais, e convencê-los de que Deus é bom. O meu trabalho tem sido pregar em Corozaim a humildade e a caridade, e não somente em Corozaim, mas a ti também, José, meu injusto irmão. Mas eu te perdoo, porque sei que tu estás mordido pelos dentes de uma serpente. Judas Iscariotes. E perdoo também a ti, inconstante Simão. Não tenho nada para perdoar, nem para pedir perdão à minha mãe, porque ela sabe julgar com justiça. Que o mundo faça o que quiser. Eu faço somente o que Deus quer. E com a bênção do pai e da minha mãe. Eu sou mais feliz do que se o mundo todo me aclamasse como rei, como o mundo quer. Vem cá, minha mamãe. Não chores. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-os. Oh, meu filho, eu sei. Tu sabes. Não há mais nada a dizer.
Não há mesmo mais nada a dizer a não ser dizer a este povo: ide todos em paz para suas casas. Jesus abençoa a multidão e depois, segurando Maria com a direita e com a esquerda o menino, ele se dirige para a pequena escada e é o primeiro a subir por ela com sua mãe, abraçado. Fide. Uau!